Olá, pessoal. Eu sou Carla Italiano, uma das programadoras do Olhar de Cinema desse ano. Estou aqui junto com Karine Martins, que também é programadora do festival. E hoje vamos fazer uma conversa em torno do filme As Preces de Delphine, que está sendo exibido na seção Outros Olhares do festival. Filme realizado pela diretora Rosine Mbacan, uma produção de Camarões e Bélgica. Infelizmente, a diretora não pôde estar aqui conosco para fazer essa conversa, então nós vamos fazer aqui uma conversa, /debate, enfim, para onde for a coisa, a respeito de alguns, né, puxando alguns pontos principais, enfim, nos aprofundando sobre algumas questões em torno do filme, como uma espécie de primeira aproximação mesmo, e convidamos vocês a estar aqui conosco. Karine, seja bem-vinda. Obrigada. Eu acho que eu vou, enfim, a gente combinou mesmo uma coisa mais fluida, mais espontânea. Então, talvez, acho que alguns pontos primeiros para serem trazidos dizem respeito à produção mesmo do filme, assim, algumas questões que passam a sua realização, que também são interessantes para entendermos um pouco por onde passa, né? Enfim, o filme, como vocês viram ou terão oportunidade de ver, ele centra em torno da personagem de Delphine e é construído a partir de uma série de entrevistas, de conversas, entrevistas com ela. Essas entrevistas elas foram captadas num período de 10 dias, uma equipe que era composta basicamente pela diretora, com sua câmera, no encontro com Delphine. Elas já se conheciam há vários anos, algo que é, enfim, apresentado pelo próprio filme, mas não se dá muitos detalhes a respeito disso. Então, é importante dizer assim, que elas já se conheciam há 12 anos. A Rosine Mbacan, ela nascida em Camarões e migrou para a Bélgica para, entre várias outras coisas, mas principalmente estudar cinema, para fazer escola de cinema. E ela já tem 2 longas na bagagem, anteriores. O primeiro se chama The Two Faces of a Bamileke Woman, de 2016, e o segundo chama No Salão Jolie, Chez Jolie Coiffure, de 2018, que a gente exibiu no Olhar de Cinema em 2019, foi inclusive premiado na Mostra Outros Olhares, em 2019. Então, a Rosine vai para a Bélgica, também entrar na escola de cinema, e nesse processo, enfim, através de um dos professores da escola, ela conhece conhece Delphine, que era casada com um homem que esse professor conhecia, e, enfim, existe um encontro entre elas, 2 mulheres nascidas em Camarões, que estão morando na Bélgica, enfim, que tem um traço, enfim, uma marca de imigração e de, enfim, diáspora, afrodiaspórica muito forte, assim, e esse, não, enfim, um lugar não lugar mesmo nessa sociedade, enfim, atravessada por uma série de preconceitos e de exclusões, e embora também, como fica, né, dito também no filme, elas vinham de lugares muito diferentes no país de origem, em Camarões, assim como a própria Rosine coloca na narração dela. Então, enfim, acho que talvez um primeiro ponto que eu trago, aí eu passo para a Karine para puxar outros, assim, é como o filme se constrói de uma forma muito potente, muito interessante, também muito sensível a partir desse encontro de diferenças, assim, que tem uma série de pontos que as aproximam, né, de sua trajetória e desse lugar, né, desse lugar difícil que elas ocupam ali, cada uma a seu modo, na sociedade belga, de não acolhimento em vários sentidos, e de construir esse acolhimento a partir desses encontros e dessas comunidades, e a partir dessas diferenças também, como as diferenças entre elas, de história e de vida e né, de realidade, permite, enfim, uma construção mesmo de laço, de comunidade, de estar juntas, né, assim, com as diferenças.
como a própria Rosine coloca no final, né, na narração dela, enfim. Acho que é um primeiro ponto que eu trago, passo aí para a Karine puxar o que ela achar melhor. Acho que uma coisa que me interessa muito, que eu fiquei pensando, depois de ter assistido o filme, na verdade, foi pensar justamente nessa relação da diretora com a protagonista, que aí no fim você não sabe muito bem, né? Parece muito uma relação de amigas que elas constroem. Como que o cenário ele também acaba sendo um ponto muito interlocutor entre essas duas posições, que é basicamente uma cama, né? Não acaba nem sendo um quarto por si só, porque a entrevista elas passam muito nessa cama. Então, esse espaço íntimo, tanto nessa relação da Delfine, que ela está justamente trazendo essas preces, né? Falando um pouco sobre esse lugar do auto-perdão, enfim, que vai perpassando por vários lugares, mas fiquei interessada muito nesse lugar, a cama como esse ponto de interlocução da intimidade entre as duas. E um outro ponto interessante também é a relação que Rosine traz, que aí também não é só nesse filme, né? A gente vê muito no Salão de Oli, é uma consciência muito forte da relação que ela tem enquanto diretora, enquanto uma pessoa que tem uma câmera que captura a imagem, e como ela olha para essas mulheres, né? Então, o universo feminino diaspórico é algo que está perpassando pelo menos esses dois filmes, mas se tem uma consciência muito grande do que se pretende enquanto captura de imagem. E aí, nisso, parte muito essa relação dela mesma, dela enquanto essa mulher, que também é camaronesa, que também é imigrante nesse outro espaço, mas uma mulher que tem esse poder de capturar a imagem. Mas a captura da imagem vem por um outro lado, né? Eu fiquei pensando muito na relação do olhar positivo, o olhar opositor da Bell Hooks, enfim, pensando muito nessa consciência que ela traz, porque eu fiquei pensando nessa relação, em tudo que Delfine vai falando, vai comunicando, todas as intimidades que ela traz, intimidades e violências que ela vai narrando, e fiquei pensando nessa relação de falar sobre si, como está muito diferente. É uma outra pontuação. Só que essa pontuação ela vai estar nessa diferença justamente porque existe um igual do outro lado, que é a diretora, que é essa mulher que também tem algumas experiências que podem ser compartilhadas, que no caso é a imigração, e que no caso é ser outra mulher negra e é ser outra mulher camaronesa na Bélgica. Então, fiquei pensando muito nessas duas relações, mas muito nessa dimensão de captura e de como o corpo-câmera se posicionam. E, enfim, fiquei pensando trazendo esse lugar do cenário, desse lugar do quarto, da intimidade, muito como não só o cenário em si, e aí me parece que não só o filme, mas também não só a Delfine, ela não está preocupada em apresentar a vida dela. Apresentar no sentido de, enfim, como a gente percebe nesses filmes, que principalmente narrativas negras, que a gente entende muito bem quando narrativas negras elas estão sendo capturadas por um olhar branco, quando elas são colocadas num outro campo, e aí colocadas em outro campo e em outros significados e outros sentidos, que é o caso de As Preces de Delfim, ela não está preocupada em apresentar essa história de violência e apresentar mais um corpo violentado, né? Ela está muito preocupada nesse lugar de eu preciso comunicar quem eu sou. E aí isso perpassa muito mais coisas do que apenas essa violência, né? As violências, né? Porque não é só uma. Mas se dá muito porque tem esse outro igual, como já comentei, que é a diretora. E, enfim, não é uma experiência para o outro, mas essa relação de auto-perdão.
Enfim, o filme vai entrando em muitas camadas durante a entrevista, que vão adentrando realmente nesse lugar de construção de si, mas essa construção de si que parece que está entrando no íntimo muito profundo. Não fica só nas camadas superficiais, né, que a gente vai entendendo enquanto um corpo migratório. A gente vai entendendo realmente a relação de vida dessa mulher. Então, a gente vai entendendo onde começa, como ela chega, onde ela está. E isso faz muita diferença para entender essa relação, tanto de pensar a diáspora contemporânea, mas também essa relação de captura de imagem, mas sem capturar o outro. Então, a captura não da experiência, né? A captura de si, praticamente. Massa, é muito legal te ouvir, assim, pensando em várias coisas. Essa ideia da captura de si, assim, acho que é fundamental mesmo, assim, né, para o que está acontecendo no filme, para a construção dele, para ele ser tão sensível mesmo, assim, para aquela experiência, né, que passa para a gente que está assistindo, assim. Acho só puxando, assim, uma outra coisa que, enfim, tá também no filme, mas para aprofundar, que é essa, a gente estava falando agora um pouco, assim, a dimensão de como a Delphine se coloca como narradora da própria história, assim, essa dimensão de auto-perdão, que está na prece, né, o termo prece do título convoca essa ideia de auto-perdão, assim, né, diretamente, assim, e essa dimensão de que, né, desde a primeira cena, ela já dirige, ela faz né, conduz ali, não, você tem que puxar a cadeira, sentar, você vai cair no buraco, etc. Tem um controle espacial, inclusive, de arranjo, assim, que parte dela, né? E ela que decidia também quando parar de falar, isso a Rosine relata, assim, né? Quando que a câmera parava de gravar, quando a Delphine falava que não queria mais falar. Isso tá também em alguma sequência, assim, não, agora a gente acabou, por hoje a gente acabou. E daí a Rosine relata que aí elas iam cozinhar, elas iam, enfim, fazer outra coisa, mas não iam mais gravar, não iam mais conversar. Então, tem uma dimensão essa coisa do poder, né, da diretora que está com uma câmera, né, que é quem pode ou não capturar ou contar uma história. Nesse filme, isso se torna mais complexo, assim, revelado em sua complexidade. Sempre foi complexo, óbvio, mas é mostrado enquanto complexo, né, assim, no sentido que é mesmo uma negociação que está se mostrando enquanto tal e que a Delphine conduz o filme tanto quanto a Rosine, né, enfim, conduz a própria história, narra a própria história, e isso está colocado, né, enfim. E me parece também que é muito próprio da direção trazer essa consciência dessas mulheres, aí no caso da Delphine, desse filme, né, dessas mulheres que narram a própria história. A gente pôde ver um pouco no Salão de Olí. Em 2019, o Salão de Olí compartilhou uma sessão com Filhas do Pó, da Julie Dash, e dá para perceber essa dimensão de um corpo feminino, um corpo negro diaspórico na Europa, pensando esse lugar da sexualidade, pensando nesse lugar da prostituição, né? Que fica muito no caso de Delphine. Enfim, a gente vê um pouquinho em Filhas do Pó, mas pensando nessa relação da alteridade como, entre aspas, um prato cheio, né? Que é uma expressão que a Bell Hooks traz, assim, a alteridade como um prato cheio. Como que esse lugar da racialização, do corpo racializado no âmbito sexual, ele acaba sendo uma narrativa muito constante. E aí a gente não vai ver só no período colonial, a gente vai ver ele sendo atualizado o tempo todo, né? E a atualização dele para o agora, para a contemporaneidade, e principalmente no caso das imigrantes, nesse lugar da prostituição. Como que esse corpo sobrevive
como que esse corpo, enquanto um corpo diferente, dito como diferente, né? Tido como diferente, ele sobrevive nesses espaços. É a autoridade sendo literalmente comida, né? Então, me parece que Rosine tem uma consciência muito grande no lugar de pensar mulheres negras diaspóricas numa posição de trabalho, porque no Salão de Jolie a gente fica nesse âmbito, né? A gente fica dentro do salão, a gente acompanha a Sabine nessa jornada de trabalho durante dias também nesse salão, mas muita relação dela enquanto esse corpo, como que esse corpo permanece nesse local, que também não está garantido, né? E aí a gente vem para as praças de Delfim, também nessa relação de trabalho e também nesse lugar de um corpo, como que esse corpo se garante nesse espaço. Esse espaço que não é dele, né? E eu fico pensando muito nisso. E aí, olhando para Filhas do Pó, a gente também vê uma similaridade nesse lugar, tanto do trabalho quanto da alteridade como esse prato cheio. Enfim, existe uma separação temporal grande entre Filhas do Pó, de 1990, no Salão de Jolie, 2018, e agora as Praças de Delfim, de 2021. Então, pensando como que essas questões elas se interligam, né? E elas ficam o tempo todo sendo atualizadas. Mas atualizadas nesse campo patriarcal, atualizadas nesse campo neocolonial, e como elas não desaparecem, né? Justamente porque elas estão sendo atualizadas. E aí, nesse caso, nas Praças de Delfim, essa dimensão, né? Essa dimensão do trabalho sexual, que Sabine, eu estou perdendo nomes já, misturando tudo. Que Rosine vai trazendo, assim, e que me parece ser tanto na verdade, algo muito... São pontos e são temáticas que permeiam o trabalho dela, mas são temáticas que têm dimensões próprias, né? Então, ela pode estar falando dessas questões, enfim, nos próximos filmes, etc., mas com lugares, com cenários, com personagens muito distintas, mas sendo um ponto que vai interligando e vai sendo atualizado nessa contemporaneidade. Acho que é esse um ponto assim, interessante também para pensar o filme. Total, enfim. Enfim, puxando uma outra coisa, a partir do que a gente está conversando, você também já tinha falado lá no começo, essa construção mesmo de um dispositivo filme que a Rosine queria, que aparentemente, né, pode parecer simples, mas ao mesmo tempo é extremamente complexo naquilo que ele potencializa e permite entrever e permite refletir, né? Então, né, o que a gente vê se resume, como você comentou mesmo, assim, não só um quarto, mas é uma cama, né? E alguns objetos, assim, são poucas as coisas que a gente é permitida ver efetivamente, que a gente tem acesso a cama, assim, o que é muito simbólico também, em vários sentidos, assim, tanto de um espaço doméstico, desse lugar de, né, de mãe e mulher que ela passou a ocupar, mas, enfim, de todas as histórias que ela traz, de passado, de traumas passados e traumas presentes, né? Assim, a forma como ela vai lidando e vai elaborando esses traumas também na fala, e como esse espaço, né, exíguo, assim, muito, muito apertado mesmo, assim, né, muito confinado naquele lugar, como o filme trabalha isso enquanto um dispositivo que permite né, alçar, enfim, puxar coisas que estão no extracampo, vários tipos de fora de campo, né, enfim, tanto um fora de campo imediato ali no resto daquela casa, o tal do marido que a gente nunca vê, as crianças o filho que a gente nunca vê, mas um fora de campo mesmo
que está ligada à colonialidade, assim, né? Como que atravessa aquele espaço, a gente vê nenhum indício concreto, assim, que está na fala, está nos corpos, não só na fala, que está nos corpos, e também que vem ali no final, quando a Rosine aparece em cena, assim, finalmente, assim, que fala, né? Ela escuta ao longo de todo o filme, no final ela fala. Como é isso, como essas forças coloniais elas atravessam e sem que o filme perca o seu caráter de densidade, como aquilo que você estava falando, assim, né? Não fica na superficialidade dessa história, nem das coisas, enfim, vai revelando camadas, mas a gente não compreende tudo. E, enfim, não nos é dado compreender tudo, porque não é possível compreender essa experiência, além da própria Delfim, né? Só a Delfim vai entender a sua experiência, né? Enfim, coisas aí. Isso que você fala sobre esse processo de escuta, eu acho que o filme é exatamente isso, né? Se o filme fosse definido em uma palavra, seria escuta. Porque, enfim, a gente está o tempo todo também, enquanto espectador, confrontando, acho que não é nem confrontando, mas também nesse outro lado, num lado positivo, num lado opositor, da Delfim. Então, a gente está ouvindo. E a gente precisa compreender criticamente, como olhar opositor, o que ela fala. Porque também não é nem na dimensão da imagem, né? Porque a gente não vê muitas coisas diferentes. Não muda muito os processos imagéticos, né? Mas a gente percebe muito, fica muito na dimensão da narrativa, e que faz muito sentido também pensando nesses processos de Rosine, uma diretora, e o que ela propõe enquanto uma diretora, né? Ouvir essas narrativas, e ouvir por completo. Então, parece que a gente não tem espaço e nem tempo suficiente para sair do filme. A gente tem que ouvir. A gente é obrigado a ouvir. E eu acho que isso é fundamental, assim, fiquei pensando nisso quando você trouxe essa escuta, né? Porque acho que isso pode definir o filme, definir muito a escolha de Rosine em trazer esse filme nesse momento, depois de Salão de Olin. Acho que até você pode comentar um pouco dessa relação da produção, né? Que a gente conversou um pouco antes, sobre, enfim, para a gente entender um pouco também dessa relação de escolha, tanto de um amadurecimento de olhar, mas principalmente um amadurecimento de escuta. Massa. Enfim, um ponto que a diretora traz em outras entrevistas, que é que o filme anterior, no Salão Jolie, a Rosine já conhecia a Delphine há mais tempo, né, há 12 anos, e foi a Delphine a quem apresentou a diretora, a Sabine, que é a protagonista no Salão Jolie, não protagonista, enfim, uma das personagens principais do No Salão Jolie, e que foi quem fez essa mediação mesmo, de apresentar o espaço da galeria e as mulheres que trabalhavam na galeria que compõem o filme anterior. Então, e que nesse momento, assim, já há vários anos, a própria Delphine tinha apresentado para a diretora o desejo, a intenção de fazer um filme sobre a sua história, enfim, de contar a sua história para filme. E naquele momento a Rosine disse que não, enfim, talvez em parte porque não achasse que daria filme, não sei, enfim. Mas ela relata que foi necessário mesmo esse distanciamento de anos, assim, só depois, né, dos seus outros filmes conseguir fazer esse filme com Delphine, também como um amadurecimento seu e um amadurecimento de olhar, do seu próprio olhar em relação à história e em relação a Delphine, assim, né, entender para si mesma que só talvez nesse momento que ela conseguiria fazer um filme que contasse ou que se dedicasse à história da Delphine, ela mesma, assim, que ela pudesse se colocar, né, pudesse colocar a sua própria história e não contar a história que a Rosine, a diretora, gostaria, ou, enfim, trazer os temas que para ela eram caros, etc. Né, precisou de um amadurecimento, né, um autoamadurecimento, enfim, uma autoconsciência também né, cinematográfico, assim, né, de estilo cinematográfico, de visão no cinema, para que possibilitasse essa escuta, talvez, justamente, assim, né, que possibilitasse que a história se colocasse
na sua própria força, nos seus termos, né? Assim, os termos fossem dados pela própria Delfim. E dá para perceber esse amadurecimento justamente na forma do filme, né? No Salão de Oli, a gente vê um filme, um documentário majoritariamente observacional, e aqui a gente vê um documentário majoritariamente expositivo, né? Então, tem essa diferença também que eu acho que marca esse lugar do amadurecimento. Não é só um amadurecimento da diretora, mas também da gente quanto espectador, né? De passar por essa transição também. E, pelo menos para mim, foi muito significativo assistir Filhas do Pó na mesma sessão que no Salão de Oli, para compreender também essa dimensão dessas temáticas perpassando esses tempos numa diferença, enfim, não só temporal, mas uma diferença fílmica, né? Entre Julie Dash, lá nos anos 90, e agora Rosine, agora no século XXI, né? Então, uma diferença grande de produção, mas percebendo principalmente como que essas questões elas vão sendo atualizadas. E tem muito uma relação com o patriarcado, né? E a gente vê muito, ouve, na verdade, né? Ouve muito Delfine falando sobre o pai, a experiência que ela tem com o pai dela, e aí puxando para o título, né? As preces de Delfine também, nessa dimensão de Deus Pai, né? Colocando muito nesse lugar desse perdão, mas não, também não, passa o auto-perdão, né? Ela fala, e ela fala muito sobre isso no fim, que ela separa pedindo perdão ao pai, mas também pedindo esse perdão, clamando por Deus. Esse lugar do patriarcado, né? Como que essas coisas elas vão sendo, enfim, patriarcado, a questão, enfim, capitalismo, todas essas questões que vão perpassando o colonialismo, as marcas, os traumas coloniais, estão muito marcadas nela. E aí não só nela, né? Como que, acho que Sabine, eu confundo Sabine com Rosine. Como que Rosine, ela tem realmente ela tem uma consciência do que ela quer. E o que ela quer através das mulheres que ela escolhe apontar a câmera, né? Como que essas mulheres, elas também podem relatar, e elas também são, enfim, não espectadoras, mas definidoras dessas relações. E como que elas essas experiências, elas vão perpassando os corpos dessas mulheres, né? Como que esses corpos, eles podem ser testemunhas desses marcos. Acho que é um ponto interessante também. E isso vai ficar lá no final, né? Quando ela troca o pai pelo Deus Pai, né? Uhum. E todos os homens invisíveis, assim, no filme, assim, eles acabam se tornando uma coisa só mesmo, assim, né? Uma espécie de fantasma patriarcal, colonial, que vai perpassando, assim. Assim, muitas questões, né, enfim, que o filme traz. Eu acho que talvez a gente podia se encaminhar para a reta final da nossa conversa. Não sei se tem alguns outros pontos que você queria trazer para finalizar, ou outro ponto para finalizar, fica à vontade. Isso aí eu vou complementar, então, porque no Filhas do Pó, eu acho que, assim, a gente está conversando sobre um filme, mas é preciso fazer essas pontes também, né, com outros, eu acho que principalmente com Filhas do Pó, porque também a gente está falando de uma comunidade, de uma ilha, que é composta majoritariamente por mulheres. E aí tem uma dimensão espiritual também muito grande. E aí eu lembro que até tem um embate entre esse Deus do Ocidente e o que é Deus, né, para essa ilha. Então, acho que tem uma relação, enfim, do patriarcal que está nessa presença desse definidor de Deus muito, muito potente, assim, para se olhar.
E a gente vê isso só no finalzinho de Delfim, mas é importante chegar no filme por conta desse título, né? As Preces de Delfim. Até mesmo agora começar a repensar um pouco esse lugar do perdão, né? A quem ela está pedindo perdão. Mas acho que é um filme que, enfim, vai abrindo muitas camadas, realmente. Tem vários pontos, assim, se for para abrir todos, a gente fica 1 hora conversando. Mas eu acho que esses pontos, tanto da sexualidade, quanto esse comer a alteridade, esses pontos, esses traumas, essas marcas coloniais são pontos importantes para se chegar no filme, para acessar o filme, né? Claro que não numa dificuldade, porque o filme ele vai trazendo tudo isso de uma forma muito coesa, né? Para todo mundo, assim, porque é exatamente essa experiência de ouvir, essa experiência de escuta. Senta e ouça. Então, acho que a gente conseguiu trazer alguns pontos interessantes para se pensar além filme também. Mas é isso, dá para falar muitas outras coisas. Gente, é isso, a gente podia ficar muito tempo conversando. A ideia do debate, né, da gravação hoje era trazer alguns deles, assim, né, possibilitar para quem for assistir o filme, ou tiver assistido, se aprofundar, talvez, em algumas questões, e, né, a partir daqui também a gente se aprofundar em outras. Mas eu acho que eu queria agradecer muito a sua presença, Karine, a nossa conversa hoje, assim, foi ótimo te ouvir, justamente, mas também, enfim, trocar ideias sobre o filme, esse filme que é tão instigante, tão rico, né, enfim, e até a própria trajetória da diretora, da Rosine, que o festival vem acompanhando nesses últimos 2 longas, assim, que espero que tenha vários outros e que a gente possa também sentar futuramente para conversar sobre os próximos, né, acho que são extremamente instigantes. Muito obrigada, Karine, obrigada a todo mundo que está ouvindo aqui, é isso. Obrigada, Carla. Obrigada a todo mundo que vai ouvir essa entrevista também, né? Espero que assistam o filme. Se não assistiram o filme até agora, assistam depois dessa entrevista. Mas assistam e ouçam o filme, né? É isso. Obrigada, gente. Tchau.